Agora, nessa segunda parte dos vídeos de simulando redes de Petri, eu vou modelar essa rede aqui com capacidade finita. E aqui em P1 eu vou colocar duas fichas, aqui tem apenas uma, para que a transição T2 esteja habilitada, já que o peso do arco aqui é 2. Para que essa transição esteja habilitada, é preciso duas fichas em P1, e tem apenas uma. Bom, essa rede Petri tem 3 lugares, P1, P2 e P3, com P1 com a capacidade 2, só vai aceitar duas fichas, e P2 4 fichas no máximo, e tem 4 transições, T1, T2, T4 e T3. Eu vou agora configurar aqui no lugar P1, ele tem duas fichas com capacidade finita 2, P2 duas fichas com capacidade 4 e P3 0 fichas com capacidade infinita. Agora as transições tem 4 transições e agora eu vou fazer as associações de P1 para T2 com o peso do arco 2, olhando aqui, P1 para T2 com peso 2, P2 para T3, peso do arco 1, e P3 para T4 com o peso do arco também 1. Agora eu vou fazer as associações de transição para o lugar. Aqui eu vou ligar T1 a P1, T2 a P2 com peso 2 do arco, e também ligando P3 e T3 a P1 com o peso do arco 2. Clicando aqui, ele vai gerar as tabelas de simulação e as matrizes. Olhando aqui a matriz de incidência, se eu disparar T2, ele vai tirar duas fichas de P1, colocar duas fichas em P2 e uma ficha em P3. Olhando aqui na tabela de simulação, na página de simulação, eu tenho aqui a tabela 1 com os lugares e o número de ficha. Em P1 eu tenho duas fichas, em P2 duas fichas, a função pré-conjunto de P, o pós-conjunto de P, a função pré-P com o peso do arco, isso aqui eu expliquei no vídeo anterior, e a capacidade. Em P1 eu tenho duas fichas e em P2 quatro fichas, e em P3 infinito. E também tenho aqui a tabela de transições. Notem aqui que T1 ele não tem o pré-conjunto de T. Aqui, ó, não tá antes de T1 aqui não tem uma ligação de um lugar. Ó, aqui para P1 eu tenho em T2. Em T2 aqui eu tenho P1 ligando T2. E tenho aqui também as funções de pós-conjunto de T e a função pós-T, que eu expliquei no vídeo anterior. Bom, aqui eu tenho a transição T1 habilitada, a T2 também habilitada. Como dito, se eu
disparar a transição T2, ele vai tirar duas fichas de P1, colocar duas fichas em P2 e uma ficha em P3. Vou fazer isso, né? Ele vai tirar aqui duas fichas de P1, colocar duas em P2 e uma em P3. Ok? Aqui ele passou para 4 e uma ficha em P3. Agora eu tenho a transição P3 habilitada, eu vou disparar. Bom, olhando aqui no gráfico, se eu disparar aqui T3, ele tem o peso 2, ele vai colocar duas fichas em P1, né? Anteriormente aqui eu não tinha nenhuma ficha em P1, então ele colocou duas fichas, ele tirou uma ficha de P4, que tinha 4 fichas, e colocou duas fichas em P1, né? Eu vou disparar agora a transição deixa eu ver aqui. Bom, notem agora que eu não tenho nenhuma transição mais habilitada. Por quê? Tenho aqui duas fichas em P1, né? 3 fichas em P2 e eu tenho aqui o peso do arco 2, né? Por que ele não está habilitado? Eu já tenho 3 fichas em P2 e a capacidade do lugar é 4. Então, o peso do arco aqui é 2. Se eu disparar T2, ele vai colocar duas fichas em P2 e vai passar para 5. Então ele não está habilitado. Deixou de estar habilitada. Como esse arco aqui não está habilitado, P3 também não estará. Então essa rede de Petri aqui, ela travou aqui e não tem para onde ir. Bom, aqui também eu posso imprimir a tabela, exportar para PDF e também para XLS no Excel. Aqui é a tabela de lugar. Também posso fazer para a transição a outra tabela. Clicando aqui, ele vai exportar a tabela de transições para XLS. É isso aí, até os próximos vídeos.